Olá, já estou vivo aqui no programa Giro do Empreendedor. Já começamos, mas você que vai assistir pelo IGTV ou no YouTube, saiba que já estamos começando o programa Giro Empreendedor. Alice chegando. Vamos lá, vamos dar o aviãozinho para um monte de gente aí. Vou convidar mais gente para essa live. Estou andando aqui, convidando pessoas para essa live. Vamos encher a sala aí. Natália, bem-vinda, Natália. Muito bem. Chapuriense já está por aí também. Mário Saragô, bem-vindo. Nós já vamos conversar com Marco Bosa no programa Giro do Empreendedor. Giro Empreendedor, melhor dizendo. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais do programa, vou apresentar o programa e apresentar o nosso convidado de hoje. Boa tarde, aqui já é boa noite, Chapuriense. Aqui já é boa noite. Boa noite, Saragô. Muito bem. Saragô foi nosso convidado há poucos dias, contando a sua saga, não mais como alpinista de montanhas, mas alpinista de prédios. Mário Saragô, Rosângela Santos, bem-vinda também. Rosângela Santos também já esteve convidada quando nós fizemos com a equipe do Espírito Santo, a equipe de facilitadores do Espírito Santo. Eu vou pedir às pessoas que entraram que... o Chapuriense é do Acre, né? Aí é tarde, né? Chapuriense, só me coloque aí o teu nome. Eu estou na dúvida se você é o Manuel. Me coloque aí o teu nome, por favor. Mas... eu estava dizendo, eu vou pedir para vocês convidarem outras pessoas. O papo hoje vai ser muito bom. Rosângela, é um grande amigo, o Bosa, né? Dois grandes amigos aí. Você está dizendo, né? E eu também tenho o Bosa como amigo e você como amiga. Muito bem. Então eu vou pedir para vocês convidarem outras pessoas, porque o papo vai ser muito bom. Aí o Marco Bosa também dando boa tarde, porque lá é mais cedo que aqui. Boa tarde, Bosa. A hora que você quiser. Carlos Estevão. Você é facilitador, Carlos Estevão? Facilitador do Empretec também? O Marco Bosa está dando boa noite. Aí, mas parece que lá tem uma hora de diferença, né, Bosa? Aí no Mato Grosso do Sul? Ou não tem diferença? Eu fico sempre na dúvida. Brasil, do jeito que é continental, né, a gente fica com esses horários, né? Estou convidando o Marco Bosa para entrar, já estará conosco aí. Mas eu vou pedir a vocês que convidem outras pessoas. Então o Carlos Estevão é facilitador também. Shirley, bem-vindo. Ô, Marco Bosa! Grande, Paulinho, beleza? Estava te escutando aqui é uma hora a menos, realmente. Mato Grosso do Sul está uma hora a menos em relação ao horário de Brasília. Aqui 18 horas. Eu imaginei que tivesse uma diferença, mas você me deu boa tarde, eu falei, a diferença é grande então. Acabou de entrar aí também o Fábio Stumpf, que é facilitador, né? Facilitador aí, o Carlos Estevão. Um abraço lá do Rio de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro. Carlos Estevão do Acre, acabou de passar aí também, cumprimentando a gente. Isabel Bonfim, minha prima querida, lá de São Paulo. Mas, o Marco Bosa, nesse início agora, nesses minutos iniciais, o que a gente faz? A gente convida mais gente para participar da live. E o convite você já deve saber, né? É só tacar o dedo nesse aviãozinho aí e mandar para todos os da sua rede aí. Manda, que eu estou mandando aqui também. E vamos convidar esse pessoal. Vamos encher essa sala aqui, que o pessoal não pode perder esse papo de hoje, não. Esse papo vai ser... Isso aí, vamos mandando aqui também. Emanuel, convidando um monte de gente aqui. Jorge Luciano... E vai facilitador, não facilitador.
Vai para uma galera aí. Vai para uma galera aí. Mas, Marco Bosa, já já eu apresento o programa e apresento você. Eu geralmente espero o convidado chegar para eu apresentar o programa e, claro, depois apresentar o convidado. Esse programa, beleza, esse programa ele nasceu de dois outros programas, na verdade. Assim que aconteceu a pandemia, foi anunciada a pandemia, eu fiquei pensando comigo, né? De que modo eu posso apoiar as pessoas que, nesse momento, entram em desespero, alguns, né? Alguns ficam realmente desarrumadas, né? O que nós vamos fazer e agora? Né? A primeira atitude minha foi oferecer mentorias gratuitas para um grupo, abrir uma agenda com alguns horários e disponibilizei em 30 minutos, a agenda lotou. Foi muito interessante. Aí fiz 5 sessões com cada empresário e tal, e abri ali, e nessas conversas, abri um leque de possibilidades, né? Porque à medida que a pessoa se expõe, né? Expõe as suas angústias, e como mentor e como coach, a gente joga algumas perguntas, a gente devolve através das perguntas, tirando delas respostas que já estão dentro delas. E foi muito legal esse processo. E aí o que eu fiz? Eu falei, peraí, deixa eu criar um programa que possa ampliar mais isso daí. Todo empresário, de certo modo, a grande maioria, eles têm que liderar as suas empresas. E quando lideram as suas empresas, lideram as suas equipes, seja a equipe do tamanho que for, a probabilidade da empresa avançar mais é muito grande. Quando ele lidera bem. E aí eu criei o primeiro programa, foi Líderes se Reinventam. Que aí começou aquela palavra reinventar, que já era conhecida, mas ficou muito difundida. Todo mundo falava reinvenção, adaptação e tal. Eu criei o primeiro programa, Líderes se Reinventam. Comecei a entrevistar líderes dos vários segmentos para saber como é que eles estavam se reinventando. Porque nós dois sabemos, e quem está aí conosco também deve saber, que à medida que você ouve alguém fazer alguma coisa e que deu certo, falou, opa, eu posso fazer também e vai dar certo. Ou quando você ouve alguém que fez alguma coisa que não deu certo, você fala, opa, eu não vou fazer porque não dá certo. Então você aprende de um jeito ou de outro, você aprende. E começou a dar certo o programa. Aí eu falei, puxa vida, nós temos aqui no Espírito Santo uma equipe de 9 facilitadores, eu sou um mais 8 facilitadores, e todos eles com um know-how muito grande, que pode falar com categoria de características empreendedoras. Aí veio o segundo programa, que foi Empreendedores e Novos Tempos. Não, o empreendedor e os novos tempos. O empreendedor e os novos tempos. E convidei cada um, e coloquei no nosso grupo, aqui de facilitadores, o convite. Falei, gente, eu criei o programa assim, e quem topa participar do programa? Cara, em 10 minutos, todo mundo respondeu. Todo mundo. Os 8 responderam positivamente. E aí fizemos o agendamento e aí aí nós dividimos, cada um trabalharia uma CCE, uma característica empreendedora. A Rosângela, que está aí conosco, foi a única que trabalhou 2 características, que foi persistência e comprometimento. Rosângela é fera. É fera, né? E para ela foi mole. E lutadora do jeito que ela dominou, né? Para falar de persistência e comprometimento, que são rumos, né? São remos do mesmo barco. O Daniel, que acabou de entrar aí, o Daniel Real, foi o único convidado de fora. E eu convidei o Daniel para falar de qualidade e eficiência, porque o Daniel ele tem uma rede aí de franquias, né? Ele é franqueado de diversas marcas, e o Daniel deu um show também. O Daniel foi quem encerrou. Né? Encerrou Daniel fera também. Daniel é daqui do estado. Eu sei. Alguns bem representados aí. Pois é. Então, muito bem. E aí nós, começando a encerrar o programa, eu falei, cara, então continuar, porque está dando certo. A Marivalda entrou aí. Marivalda vai estar conosco aqui uns dias também, daqui a 2 semanas. Mas aí começou a dar muito certo, eu falei, pô, não podemos deixar isso. E aí me veio a ideia, eu falei, deixa eu fazer com os outros facilitadores. Não dá para fazer com quase 300 facilitadores, né? Mas eu falei, aí surgiu a ideia de fazer com um representante de cada estado. Giro Empreendedor. Coloquei no grupo, você viu lá, e de imediato houve uma resposta impressionante. Naquele mesmo dia, 18 responderam.
18 responderam. E a resposta tem que ser no privado. Né? Não foi aquele negócio, eu topo. Não, responder no privado. Quer dizer, você tem que ir lá para o privado responder e tal. E você foi um dos que respondeu de pronto. Né? Você foi o segundo ou terceiro a responder. Você foi o terceiro, na verdade, a responder. E aí, e respondeu o Anderson, que está nos Estados Unidos. Ele é de Natal, mas está nos Estados Unidos. Ele falou, poxa, mas vai ser Giro Empreendedor só no Brasil? Eu falei, não, senhor, nós vamos começar contigo. E começamos semana passada eu assisti, com o Anderson. Internacional, Anderson lá. Pois é, internacional. Então o Giro Empreendedor foi internacional, começou com um sujeito lá dos Estados Unidos. E você é o primeiro brasileiro. Nós estamos começando, então, com você, o giro interno do Giro Empreendedor. Então o programa nasceu pelos Estados do Brasil. Então ele nasceu com esse propósito. Conversar com facilitadores que empreendem, que trabalham características empreendedoras através do Empretec, que é um programa da ONU, que aqui no Brasil é coordenado pelo SEBRAE, que domina esse assunto, mas falar da vivência, sua vivência empreendedora e como facilitador, de como em cada estado está se dando, está acontecendo. Então, esse é o objetivo do programa, continuar apoiando empresários que empreendem e que em alguns momentos encontram dificuldades, ou que nesse momento já estão com o bonde andando, ou o trem andando, ou o navio, né, navegando, mas que quer aprender mais, que quer imprimir uma velocidade maior. Então esse é o propósito do programa. Quero então, de antemão, já agradecer muitíssimo a sua aceitação, a sua presença aqui, e agora quero te apresentar antes que você fale qualquer coisa. Tá bom. Quem é o Bosa? O Marco Bosa, mais conhecido como Bosa. O Marco Bosa é administrador de formação, é especialista em gestão estratégica de negócio e em empreendedorismo. É coach, palestrante, é facilitador do programa de Empretec, que é o ONU e SEBRAE, né? O SEBRAE coordena aqui no Brasil, um programa que está em 40 países. E o Marco Bosa é facilitador há quantos anos, Marco? Eu estou como facilitador desde... Eu comecei o processo em 2003 como selecionador e em 2005 como facilitador. Então, 15 anos aí de experiência. Viajou o Brasil aí ministrando esse seminário. É empreendedor digital. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O que é isso? É autor da jornada Empreendedor Digital e também do programa GP Sucesso, Guia para o Sucesso. Diz ele que é um apaixonado pelo empreendedorismo, também pela tecnologia e pelo estudo do comportamento humano empreendedor. Que, aliás, cada facilitador, de certo modo, se torna. Quem não entrou por ser, acaba se tornando, né? Um apaixonado pelo comportamento. Se apaixona no caminho, né? Se apaixona no caminho. Não tem como, porque se não se apaixonar, não consegue ficar. Não tem jeito. Muito bem, Bosa. Com você agora as suas palavras iniciais, antes de a gente começar esse bate-bola aqui. Paulinho, só tenho a te agradecer pela abertura do espaço aqui para a gente conversar, trocar ideias, falar pro Brasil um pouco da realidade do que acontece no empreendedorismo, não só aqui no estado, nos modelos digitais, tudo, trocar experiências, aprender contigo, aprender com vários colegas que estão online aí, que eu já vi, já aproveito para deixar um oi geral aí para todo mundo que está nos assistindo, né, e te agradecer por essa oportunidade. Espero poder contribuir com a tua audiência aí, com um pouquinho, e aprender com você também, com essa galera que está por aí. Não tem dúvida que essa troca já é aprendizado. Rapaz, eu fico me segurando para não falar demais, porque o convidado é que tem que falar. Eu, às vezes, até exagero e depois eu recebo feedback da minha esposa. A Alice aqui, ela me ajuda em todos os lados, inclusive no feedback depois. Hoje você falou um pouquinho demais, olha só, segura. Né? E isso é muito importante, né? Porque o objetivo é trazer a experiência do empreendedor. Eu sou um provocador aqui. E eu vou fazer a primeira provocação. Você tem empreendedorismo na veia, né? Tem mesmo, gosta, quem trabalha contigo. Interessante que nós nunca trabalhamos juntos, me corrija se eu estiver errado, porque a semana passada eu falei isso para o Anderson, e ele, muito cavalheiro, não falou nada na hora. Aí depois, no particular, ele falou assim, trabalhamos juntos sim, em 2007, aí ele me disse a data, o local, quem estava com a gente.
Aí abriu o arquivo aqui, eu falei, caramba, é mesmo. Aí eu lembrei, né? Porque ele tem tudo organizado, né? Ele tem uma planilha Excel, ele tem desde o primeiro seminário. Impressionante, né? O Anderson Azevedo. Mas vamos lá. Mas nós não trabalhamos juntos, mas nos encontramos em vários trotes e acabamos formando aí essa amizade, até porque a gente, por comungar, né, do mesmo ideal, acaba a gente realmente tendo essa identificação. Então, você como tem o empreendedorismo na veia, eu te pergunto o seguinte, além de trabalhar com empresários, você tem assim, um lugar privilegiado de observador. Como é que você observa o empresário empreendendo nesse momento aí no Mato Grosso do Sul? Paulinho, aqui no Mato Grosso do Sul, esse momento da pandemia foi um tanto quanto diferente de outros lugares com que eu já conversei. Por quê? Duas coisas, acho que vamos colocar assim, dois fatores principais. Primeiro, Mato Grosso do Sul talvez tenha sido um dos últimos estados que teve assim uma escala na pandemia, assim. Ele estava assim naquela medição, naquele ranking, sempre como o estado que é o último colocado em número de casos, número de mortes, tal, com a graça de Deus, a gente fica muito feliz com isso. E assim, mas de repente, assim, durante muitos meses foi acontecendo e as pessoas já estavam recolhidas em casa, né, fazendo toda essa questão de isolamento e os casos não acontecendo e as pessoas falando, pô, mas como é que é isso? Os noticiários falam uma coisa, mas aqui parece que não está acontecendo, então ficou uma coisa meio diferente por aqui. E no momento que falou, não, então agora vamos começar a liberar. No momento que começou a falar um pouco disso, aí é quando começou a acontecer os casos com mais frequência por aqui. Então as pessoas ficaram um pouco meio, né, sem saber muito o que fazer. Já vão aí 6 meses, pelo menos, desse período que começou esse processo, e o Mato Grosso do Sul, ele começou a sofrer esse impacto mais um pouco depois na questão da saúde, mas as pessoas já estavam recolhidas. Então, toda essa situação diferente que começou a acontecer por aqui fez com que as pessoas começassem também a pensar em se reinventar. Uma das coisas que acontece que o Estado, o outro fator que faz diferença no Estado é que eu costumo dizer, eu vi isso numa palestra uma vez, achei muito legal a forma como a pessoa apresentou e eu comecei a utilizar isso também. Né, que é falar a nossa economia é muito baseada numa economia 3G. Né? O que é economia 3G? É baseada em grãos, gado e governo, né? Basicamente assim. E o agronegócio foi uma área que sofreu menos o impacto da pandemia. Né? Então, como o agronegócio e o governo, né, tem alguma forma como sustentar, então isso segurou um pouco. Né? E assim, as últimas pesquisas, os últimos números têm dito que, inclusive, o Mato Grosso do Sul está entre um dos 5 estados que até 2021 está numa curva já ascendente do PIB e tudo mais, de ter uma recuperação mais rápida. Porém, os empresários do varejo, os empresários do comércio, do serviço, essas coisas, sofreram bastante por causa dessa doideira toda, né? E com certeza precisaram se reinventar. Sebrae foi fundamental no apoio com várias atividades de ajuda, de apoio nesse sentido de retomada, como se preparar para isso, como se organizar em relação às normas e protocolos de saúde, disso, daquilo. Então teve muita coisa que contribuiu aqui no Estado. Né, mas como todos os outros estados, né, foi afetado bastante. Vários negócios de longa data aqui fecharam as portas, tal. Outra área que sofreu bastante aqui no estado, apesar do agronegócio ser forte, mas o turismo, que também tem uma outra força dentro do estado. Você travou ou eu que travei aqui? Não, deu uma travada aqui, já voltei. Ah, então tá bom. Então eu estava falando turismo também, mas o pessoal, né, com apoio, eles foram buscando, e a palavra da ordem foi essa que você mesmo disse, né? Reinventar-se. Então, por onde nós vamos?
né? Então, é o delivery, o marketing digital, rever os protocolos, essas coisas todas, né? Porque uma das coisas que a gente fala dentro do Empretec, dentro da situação do comportamento de persistência, a gente fala daquela história, né? Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio. E eu acho que essa foi a palavra de ordem para muitos, para a grande maioria dos empresários, né? Aproveitar esse momento para, peraí, diante desse novo desafio, que novas estratégias eu posso fazer, que mudança eu posso fazer, que adaptações eu preciso fazer para o meu negócio para continuar me mantendo bem, me mantendo firme com os meus negócios aqui. E nesse momento, Bosa, a velocidade da mudança, né? Fala-se muito em processo de adaptabilidade, mas a velocidade dessa adaptabilidade é fundamental, né? Porque não adianta você fazer a mudança depois que, como diz o ditado antigo, né? Não sei se todo mundo conhece, Inês é morta, não sei nem porque o nome Inês, né? Depois que já acabou, a empresa já faliu, já foi para o espaço, não adianta. Então, a velocidade dessa mudança foi. Você percebeu aí uma reação, se fosse em termos percentuais, você fosse colocar em termos percentuais, da reação do empresariado de modo geral, como é que você colocaria isso? Percentuais do percentual em que as empresas foram rápidas. Assim, teve uma vez que eu assisti uma palestra tem muito tempo atrás, que eu vi o Bill Gates falando que vai chegar um momento em que as empresas, ele falava de dividir essas empresas ele dividiu em dois grupos. Aquelas que vão estar fazendo negócio online e aquelas que vão estar fora do mercado. E quando ele falou isso, uma coisa que eu percebi assim, já tem empresas que de alguma forma, tem aquelas empresas, vamos chamar assim, aquelas empresas que são de primeira necessidade, mercados, farmácias, essas coisas tal, que de uma forma ou de outra continuaram se mantendo no mercado, né, nesse sentido, independente de tanta adaptação, né? Então aqui, por exemplo, o mercadinho ou a farmácia próximo aqui da minha casa, no bairro onde eu moro, né, não sofreu tanto nesse período, né? Mas assim, dos negócios que precisaram se adaptar, tinha aqueles que já estavam de alguma forma organizados, então empresas que de alguma forma já tinham cadastro, vamos pensar em restaurantes, lanchonetes assim, que já tinham cadastro nos aplicativos como iFood, já tinham uma estrutura de delivery, já tinham começado esse processo, eles conseguiram agir muito rápido e reorganizar. Mas tinha muita empresa que não sabia nem o que fazer, né? Então eu tenho contato com empresários que me ligavam, falavam comigo, principalmente porque eu já estava há algum tempo já envolvido com o mercado online, mas com infoprodutos, né? Com criação de cursos online, com atendimento de coaching, essas coisas, e mentorias online. Como eu já estava fazendo, teve muita gente que me procurou e falou, cara, como é que eu faço? E assim, do zero, porque eu não sei nem por onde começar. E esses apanharam mais, esses demoraram mais para se adaptar, né, para entender, sabe? Eu ajudei nesse período empresas a colocarem a sua página no Facebook e criar conta no Instagram, né, nesse período. Então, assim, tinha gente que estava muito fora dessa realidade. E esses demoraram mais para entender e começar a se colocar no mercado. Então, esse momento, né, que a gente viveu agora, é um momento que, na minha opinião, ele não era algo que, assim, a pandemia, sim, era algo que a gente não esperava, mas que esse tipo de mudança, da gente estar com outras coisas, já não era tão imprevisível assim, mas tinha gente que estava pagando para ver esse momento de digitalizar. E quanto mais se demorou, quanto menos aproveitou os sinais amarelos, algumas coisas que o tempo estava dando, e demorou, falou, não, isso não precisa ainda, para o meu negócio não funciona, não vai dar certo, não sei o quê. Quanto mais postergou esse período de mudança, mais sofreu com esse período de pandemia. Foi mais ou menos assim. Eu não sei precisar percentuais nesse sentido, né? Mas assim, o que eu percebi é esse fator, né? O quanto a pessoa já estava pensando, se adaptando, se preparando para isso,
né, e o quanto não estava e o resultado entre as empresas com que eu tive contato, os empresários com que eu conversei. Isso que você falou é interessante, porque a empresa, todos nós sabemos, que virar um barco pequeno e virar um transatlântico, há uma diferença muito grande. Quer dizer, quando você muda o rumo, tem que mudar o rumo. Né? Um barco pequeno você vira rápido, um transatlântico você demora muito mais tempo. Então, isso que você trouxe, a empresa, mesmo a grande, que estava já... vamos pegar um exemplo, não é propaganda, porque eles são grandes demais para isso, né? Vamos pegar 2 exemplos. Americana e Magalu, né, Magazine Luiza, já estavam no mercado digital há bastante tempo. Então, rapidamente, eles se readaptaram. Né? Eles saíram de 30%, 40% do mercado digital para 90% ou 100% do mercado digital. Agora, muita empresa pequena que não estava e que o dono, o líder, rapidamente ele se dispôs a entrar, né, ligando para você, ligando, consultando, buscando consultoria e tudo mais, ele conseguiu entrar rápido e se manter no mercado. Agora, aí como aqui, muitos demoraram muito. E aí, pequeno ou grande, quando demora demais, passa o tempo e às vezes aí vai sair do mercado, como muitas empresas saíram do mercado. E o pequeno sofre mais, Paulinho, porque no final das contas o pequeno não tem aquele fluxo de caixa para aguentar mais tempo, não tem. Então aí o fôlego é mais curto, né? O tanque de oxigênio dele é muito menor para aguentar o tempo que está durando tudo isso, né? Esses dias atrás, alguém do nosso, eu não lembro se foi no nosso grupo, onde foi que eu vi, né? Alguém compartilhou uma informação que veio agora do estudo das empresas, né, e da mortalidade das empresas nesse período do primeiro semestre agora. E da quantidade, se eu não me engano, foram 72 mil CNPJs que encerraram agora no primeiro semestre desse ano. E desses 72 mil, nenhum CNPJ fechado foi de grande empresa. Foi mais ou menos uns mil e poucos CNPJs, 1.200 CNPJs de empresas médias. Então, assim, no estudo lá estava falando, grandes empresas, 500 funcionários acima. Médias empresas de 50 a 500 funcionários, né, 1.200 mais ou menos fecharam o CNPJ, encerraram. E menos de 50 funcionários, ou seja, as micro e pequenas empresas com menos de 50 funcionários, foram 72 mil, não sei o que lá, foi assim, 99,8% dos fechamentos vieram disso aí, 0,2% das médias e nenhuma das grandes. Então, assim, justamente por conta desse fôlego, né, não aguentou ficar esse período todo, né, sem respirar venda, sem respirar faturamento aí. E uma questão que as micro e pequenas empresas têm é a mistura do caixa, né? É o caixa no mesmo bolso, né? O caixa da empresa, o caixa do dono da empresa. Né? Então, ele não tem um fluxo de caixa, quer dizer, não tem uma reserva para tempos de crise, porque as crises elas acontecem, né? Às vezes, uma reforma na rua, uma reforma no bairro, estabelece uma crise. E se ele tem uma reserva, ele consegue subsistir. Só que essa crise está demorando mais tempo e tal. Então, a reserva tem que ser muito maior e pegou muita gente realmente de calça curta. Mas eu quero que você fale um pouco, Bosa, dessa sua especialidade, que é o empreendedorismo digital. Nos fale um pouco disso, por favor. Paulinho, isso surgiu porque eu já estava estudando isso já há algum tempo, porque eu mesmo, né? Essa nossa vida de facilitador, etc., a gente se confunde também com caixeiro viajante, né? Porque se ganhasse por quilômetro rodado, né? Se ganhasse por quilômetro rodado, né? E assim, a gente viaja muito e tal. E uma das coisas que eu tenho como um valor pessoal muito importante é a questão de família e tal. Isso para mim sempre foi muito importante. E chegou um tempo que isso estava começando a me atrapalhar, tanta viagem e o relacionamento. Os filhos crescendo, tudo mais, tenho filhos adolescentes. E eu comecei a pensar em formas. Como é que eu posso, né, continuar exercendo esse trabalho que eu amo tanto, né, tanto de ensinar, ajudar as pessoas, contribuir de alguma forma com coaching, com palestras, né, com os treinamentos, mesmo sem a necessidade de viajar tanto.
E aí eu comecei a descobrir as ferramentas online, comecei a fazer minhas lives, comecei a fazer meus atendimentos de coaching, mentoria online, essas coisas. E aí eu fui descobrir um pouco mais desse mercado de infoprodutos, né? Então, de criação de treinamentos online, essas coisas. E me apaixonei, né, completamente, porque é um mercado que também contribui, né, para que as pessoas, para que a gente possa levar essa mensagem, os treinamentos, as coisas, tudo para fora, né? E todo mundo tem algo para contribuir. E a barreira de entrada para empreender, né, para se empreender, a barreira de entrada não é tão grande, né, só que exige muito conhecimento e tudo. E eu fui aprofundar nisso aí, né, entender como é que eu posso levar essa minha mensagem. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que eu falo que empreender tem a ver com você colocar o seu dom, seus talentos a serviço de alguma forma, né? Esses dons, esse talento, de alguma forma transformar vidas, você ajudar pessoas, levar soluções para a vida das pessoas, isso em formato de produto ou serviço, o que quer que seja, e de alguma forma você ser remunerado por isso para poder viver seus sonhos. Eu falei, eu posso fazer isso online, eu posso pegar aquilo que eu tenho de expertise e fazer isso. Então eu fui aprofundar e entender como é que faz isso, como é que cria treinamentos online, que plataformas eu utilizo, como é que eu ajudo pessoas que querem entrar. E quando eu fui aprender um pouco mais sobre isso, o que surgiu? Eu comecei a entrar nesse meio, e aí eu fui trazendo toda essa minha expertise, né, desses 15 anos aí, envolvidos com o programa Empretec, como facilitador, né? Tudo isso que eu aprendi de como iniciar um negócio, da ideia de você planejar antes, de buscar informação, de avaliar oportunidades, avaliar riscos, tudo mais, eu trouxe com aquilo que o mercado já trazia. E aí eu percebi que tinha muita gente que entra nesse mercado num jeitão muito de empreender por necessidade, ou tá todo mundo fazendo, deixa eu fazer também que dá certo, não sei o quê. E aí eu vi que tinha ali um nicho, né, não explorado ainda, das pessoas que estão vendo um monte de informações aí fora e falam, não, é fácil, eu vou também. Não é, cara. Empreender em qualquer sentido exige um monte de características, exige que você planeje, exige que você, né, faça um monte de coisas. E aí eu fui aprender e fui ajudar. E acabei começando a ser muito procurado, muito demandado para isso. E isso virou um projeto que, além de eu ter o meu projeto, os meus projetos que eu vendo, que eu ofereço, tudo tal, de treinamentos meus, de soluções minhas, eu também ajudo outras pessoas que estão querendo entrar nesse mercado a empreender online. Então, desde a pessoa que não sabe nada, que nunca empreendeu, né, até fazer as primeiras vendas e estar com o produto funcionando, o negócio esquematizado, estruturado, com seu funil de vendas, o porquê, estudando o mercado antes, oportunidades. Então, eu fui aprofundar nesse modelo de negócios que eu achei fantástico. E nesse período agora da pandemia, foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, porque as pessoas começaram a aumentar muito. Um dado que eu vi esses dias aqui do Mato Grosso do Sul, não é especificamente sobre isso, mas eu acho que isso tem a ver, muito provavelmente a gente vai ver isso no Brasil inteiro. Aumentou, desde 2014, não tinha uma taxa no Mato Grosso do Sul tão grande de novas empresas sendo constituídas, criadas na junta comercial, né, na nossa junta comercial aqui. Provavelmente esse número deve refletir no Brasil inteiro. E eu particularmente acredito que é um momento que as pessoas estão empreendendo por necessidade, né, muito mais do que por oportunidade. Então você conseguir ajudar, parar, fazer com que as pessoas... Quer empreender? Quero. Então deixa eu te ajudar para que você consiga enxergar a oportunidade aqui, para que você não faça só porque está todo mundo fazendo, que você entenda que você vai precisar investir sim, né? Que não é uma coisa fácil, que não é só você abrir uma conta no Facebook, uma no Instagram, tudo que você acha que você vai sair vendendo um monte de coisa. Tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, tem que ter... E aí foi esse processo todo que me ajudou, né? Assim, eu tenho estado intensamente trabalhando nesse período aí com pessoas nessa área. Quer dizer, então você acabou empreendendo por oportunidade. Você viu aí uma oportunidade ímpar, né? Que nós chamamos de oportunidade fora do comum, para começar a entrar
Na verdade, você entrou antes, por oportunidade, mas depois se tornou fora, teve outra prática de comportamento, como que todo mundo precisou, né? Todo mundo teve Começaram a buscar com... a À medida que as pessoas digital, começaram a né? buscar com frequência, eu comecei a aproveitar e iniciei um novo negócio, e isso deu uma força imensa para, né, nesse período. E muito... E assim, a ideia é que com o tempo, não sei, assim, provavelmente o Empretec vai começar a ser nas horas vagas, porque esse aqui tá tomando um tempo e está sendo tão interessante, né, construir isso e contribuir com as pessoas. É quase como o sentimento de estar dentro de sala também, trabalhando em Empretec, ajudando as pessoas, só que agora com negócios online, né? E tem sido fantástico, tem sido fabuloso. Legal. E desde a primeira aula, a aula já é prática, né? Porque o cara já tem que entrar, ele já tem que entrar em contato contigo e a partir dali já começa a aula prática, não tem jeito. Você falou aí, para quem está iniciando ou para quem já está há algum tempo, né? Para quem está iniciando, então, é fantástico, né? E a condição sine qua non, né? O Bill Gates disse lá atrás, você hoje falou do Bill Gates, mas confirmou, quer dizer, é condição sine qua non para continuar no mercado, estar empreendendo online. Não tem jeito. E quem começa, nós sabemos, né, que algumas empresas começam e você olha para a empresa. Rapaz, eu vou te dizer, eu passei por uma empresa aqui perto hoje, e eu olhei para ela, olhei o cara fazendo, o ponto que ele estava fazendo, e eu tive o seguinte pensamento: vai fechar quando? Eu não pensei quando vai abrir. Eu pensei assim comigo, né, nem manifestei, estou manifestando agora, vai fechar quando? Porque a probabilidade daquele estilo de empresa, daquele jeito que o cara está fazendo naquele lugar, a probabilidade é muito remota. Mas aí, eu sou um cara positivo, eu falei assim, não, de repente o cara está muito planejado, ele buscou informações, ele vai trabalhar online, quer dizer, aí eu passei a ter um desejo de que ele esteja fazendo isso. Eu estou pensando até voltar lá amanhã, tá? Ele está em obras, né? Mas já estão no final, né? Deixar um cartãozinho e falar, meu amigo, se você não tem ainda, procura logo alguém que possa te orientar aí para não jogar dinheiro fora, porque tem empresas que jogam, às vezes a reserva que o cara tem joga tudo embora, e aí 6 meses está fechando a empresa. Né? Parar, olha só. Como a gente fala, esse processo de parar, planejar, organizar, entender bem do mercado que está atuando, saber bem de quem são as pessoas, etc., para oferecer soluções, é maravilhoso. E esse momento agora nos mostra muito isso. Muito mais fácil do que empreender hoje em dia. Tentando encontrar clientes para aqueles produtos que você tem, é muito mais fácil você oferecer soluções para essas pessoas que você já conhece, que você tem contato, né, e que estão precisando de várias coisas. Então, você oferecer soluções para aquilo que essas pessoas que você já conhece estão precisando é muito mais fácil. Né, de você aproximar, de você empreender, de você chegar, etc. As pessoas já estão com dificuldade, você tem uma solução, você pode ajudar naquilo, vai lá ver e com quais canais elas estão acessando, etc. E hoje não tem como dizer que esse canal online não seja um dos principais canais que as pessoas estão utilizando. E aí, para as próximas gerações, eu tenho 2 filhos adolescentes, um está com 11, outro com 14 anos. E assim, meus filhos, eles não têm o costume de assistir televisão. Quando vão ver televisão, eles vão para um Netflix da vida para assistir algum filme, alguma série. Mas as TV abertas, essas coisas, eles não têm mais o hábito. O grande canal de comunicação deles é o online, o celular, principalmente, né, nesse sentido. Então, para as atuais gerações e as futuras, se a gente não tiver... né, eu não vou conseguir oferecer as soluções que as pessoas precisam, não vou conseguir entender quem é esse cliente, buscar as informações, né, tá lá no presente para eles me verem, e desde sempre a gente ouve falar, né, quem não é visto não é lembrado, né, então eu não vou ser nem lembrado, né, e vou ficar pelo caminho. Ok.
hoje fala-se muito na substituição, até o Mário Saragossa chamou atenção para isso, na substituição de alguns trabalhos, a maioria dos trabalhos mecânicos ser feito por robôs. Mas não só os mecânicos, alguns trabalhos, quer dizer, há um desenvolvimento, não só pelo questão dos logaritmos, mas há alguns trabalhos que já os robôs já estão fazendo, e alguns robôs vão fazer outros trabalhos que não fazem ainda. Quer dizer, então o avanço na área tecnológica vai ser muito grande. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa questão? Como é que hoje o empreendedor, ou o intraempreendedor, que, aliás, tem uma preocupação muito séria sobre isso, como é que ele faz? Ele vai perder o emprego dele? É bem interessante isso. Eu não acho que todas as áreas, e eu acho que assim, que vai ter muitas coisas que com o tempo, até se adaptar, tal, para a coisa mudar, né? Mas que tem muitas áreas mecanizadas, né? Se a gente pegar como era há anos atrás, vou pegar aqui os exemplos agrícolas do meu estado, né? Como que era anos atrás você fazer uma colheita. E hoje que um equipamento só vai lá e colhe tudo, separa, não sei o que e tal, faz todo o trabalho, então com o tempo vai ter algumas coisas que vão mudar sim, mas sempre vai ter alguém por trás disso que vai precisar programar esse equipamento, dirigir, etc e tal. Então, estar antenado com essas mudanças e ir se adaptando, não só agora para esse digital, mas ao mercado como um todo, né? As coisas... Esse período aqui em casa, juntos, assim, eu, meus filhos e minha esposa, a gente conversa muito e conta as histórias, né? Então, às vezes, a gente fica, né, desconecta tudo e vamos contar a história, vamos falar. Né? E esses tempos atrás, meus filhos abriram, assim, a gente estava mexendo, eu estava buscando uns certificados para fazer... para mandar um projeto, tudo aqui e tal, eu precisava anexar uns documentos, tudo, estava procurando, achei um diploma de datilografia, meu, de 1540, sei lá que ano foi aquilo. Aí meus filhos falaram, que é isso, pai? Que é isso? E aí eu fui explicar o que era datilografia. Aí, depois daquilo, aí eu achei aqui em casa uma máquina de datilografar velha que eu tinha, que estava guardada lá, daquela que tem portátil, não sei o quê, nem lembrava que eu tinha mais. E mostrei para eles, falaram, caraca! E aí eu fiquei brincando, isso aqui, meu filho, era a tecnologia do passado, que a gente já tinha, né, um teclado com uma impressora acoplada, né, que hoje em dia é tudo separado, não sei o quê, e comecei a brincar com eles. Mas a gente falou, cara... dentro da minha geração aconteceu essa mudança, dentro da minha geração aconteceu uma mudança de sumir, de aparecer um aparelho chamado fax e desaparecer, né, que ninguém usa mais. Não existia, existiu e parou de existir nesse mesmo período. Pager e um monte de outras coisas tal que a gente viu que aconteceu, né, nesse período e vai continuar acontecendo cada vez mais rápido. Então a gente tem que estar... né, avaliando e se mexendo com frequência. Né? Vai ter áreas que com certeza vão ser afetadas? Vão. Né? Então o que eu preciso fazer? Preciso estar olhando o mercado. Cara, esse mercado, qual é a tendência dele aqui? Porque eu preciso, né, enxergar qual que é o futuro disso. Pegar, né, e comparar a diferença de duas... gigantes do mercado de vídeos, né, de filmes em vídeos, que é a Blockbuster e a Netflix, que nesse período uma desapareceu, a outra explodiu. Por quê? Por enxergar bem o que está acontecendo ao nosso redor. O duro é que quando a gente... Eu vi esses tempos atrás uma pessoa falando, o duro é que quando você está mergulhado dentro do rio, você não enxerga a água que está ao seu redor, né? Para o peixe, falar de água, ele fala, cara, como assim água? O que é água? Né? Porque ele está tão inserido naquela situação que ele não enxerga muitas vezes aquilo óbvio que é onde ele está envolvido. E às vezes, quando você está tão envolvido, é importante às vezes você se dar a oportunidade de sair, então conversar com outras pessoas, participar de lives, participar de palestras, né? E conversar com pessoas de outros ambientes. Essa coisa vai te ajudando a enxergar o mundo de formas diferentes, com lentes diferentes, para você começar a tomar decisões. Ou você agiliza esse negócio, né? Eu fico pensando, né, nesse período. Se eu não tivesse começado a mexer, né, a me incomodar e a mexer no online lá atrás, e continuasse fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito que eu fazia, sessões de coaching só presencial,
treinamento só presencial, parceria com o Sebrae, não sei o que, se ficasse exatamente igual, do igual que eu conhecia antes, eu não teria faturado, ou teria faturado janeiro e fevereiro desse ano. Só. Não teria faturamento o resto do ano, estaria desesperado. Né? O que me fez continuar é o fato de eu já estar mexendo com outras coisas, né? Não necessariamente enxergando que, nossa, daqui a pouco, né, vai vir a pandemia, não era isso, mas eu pensava já, cara, vai chegar um momento em que a realidade da educação não vai ser a mesma, né, que não vai ser do mesmo jeito. Eu comecei a fazer lives e comecei a ter pessoas, né, como aqui agora, né, tem gente do Acre, do Rio de Janeiro, né, eu vi agora há pouco aqui, entrou aí o Guilhermo fez Empretec, participou de um outro projeto de educação empreendedora comigo na Argentina, né, eu estava ministrando um treinamento de educação empreendedora na Argentina, ele está aqui com a gente, então tem gente da Argentina, tem gente do Tocantins, tem gente de todo quanto é lugar do mundo, do Brasil e até do mundo aqui, participando. Você estava fazendo live com o Anderson semana passada nos Estados Unidos. Então tudo isso permite a gente abranger muito mais da sala de casa, né? do escritório. Aqui eu estou dentro do meu escritório, né? E falando com você, né? Direto do Mato Grosso do Sul para o Espírito Santo, né? Então, assim, coisas que a gente pode fazer, levar informação, etc., que não dá para ficar restrito numa sala de aula fechadinho ali. Eu comecei a ver que podia ser maior. O fato de eu já começar a pensar nisso me fez me preparar de certa forma, que hoje eu não sofri tanto. Agora, nem todo mundo no meu, na minha área, as pessoas que eu conheço aqui, podem dizer a mesma coisa, né? Teve gente que se afundou de vez nesse período, né? Infelizmente. Então, a importância de estar de olhos, né, a todo momento observando. Eu sou um cara cristão e eu gosto, às vezes, de trazer essas coisas. Sabe aquela passagem bíblica que fala para a gente vigiar e orar? Então, a todo momento a gente tem que estar justamente vigilante, né, sobre aquilo que está acontecendo, né, tendo sabedoria, discernimento, tudo para tomar decisões, mas é isso, vigiar e orar a todo momento, né, para saber as decisões que precisam ser tomadas. Nada mais perigoso do que a certeza, né? Do jeito que tá bom, eu não vou mexer. Aquela famosa história, aquela frase, né? Time que está ganhando não se mexe, é melhor não mexer e tal. Então, achar que do jeito que tá bom. E nós temos dois grandes exemplos. Um você falou aí, né? Da Blockbuster, né? Que teve chance de se reinventar e não quis se reinventar. E outro exemplo que nós temos é a IBM, que teve a grande chance de se reinventar, não aceitou e deu no que deu, né? E tantas outras empresas, pequenas, grandes, né? E não só empresas, mas às vezes pessoas, consultores, mentores, facilitadores, até no nosso sistema mesmo de facilitação, quantos colegas a gente perdeu ao longo do caminho, simplesmente porque se acomodou, do jeito que tá bom, só que não está. As coisas mudam. O processo de reinvenção, na verdade, não é de hoje, né? O homem sempre precisou se reinventar. E o que é se reinventar, né? O mar começou a ficar agitado, você tem que fazer alguma coisa. Troca a vela, mexe na vela, baixa a vela, sobe a vela, muda a vela. Alguma coisa tem que ser feita, né? Muito bem, o tempo aqui passa muito rápido. Então, eu vou te dar aí 4, 5 minutos para você fazer as suas considerações finais. E eu quero que você embuta nessa consideração final, quer dizer, esse verbo é feio, né, embutir, mas coloque nessas considerações finais uma frase que você me mandou sobre a sua paixão por empreendedorismo. Fala um pouco disso, por favor. Tá joia. Eu costumo dizer, né? Eu já falei um pouquinho antes, vou até pegar a frase exatamente como eu gosto de citar. Eu vou pegar exatamente a frase aqui, vou abrir aqui para te falar. Mas assim, eu acredito que empreender tem muito a ver com essa questão assim. Alguns momentos importantes da minha vida, Paulinho, foram relacionados foram muito relacionados
com uma passagem bíblica que é a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos fala de três pessoas lá, né? Um senhor que deu moedas, talentos para algumas pessoas e pediu para falou para eles, guardem, né? Quando eu voltar eu quero receber de volta isso aqui, né? Trabalhe esse negócio aí. E alguns deles foram lá e trabalharam, produziram, geraram realmente frutos a partir daqueles talentos que eles receberam, né? E depois chegaram, ó, o senhor me deu 5 talentos aqui, o senhor me deu 5, toma aqui outros 5 que eu produzi a partir daquilo que você me deu. Toma aqui outros 2 que você me deu. E teve um que não, teve medo e escondeu o talento dele e tal, para quando o chefe chegasse lá, o senhor chegasse, ele pudesse devolver, e o senhor ficou muito chateado com isso. Falou, não, cara, eu pedi para você produzir, você escondeu. E eu sempre tive isso muito comigo, né? Que já que a gente recebeu talentos, e cada um tem os talentos dos mais diversos, desde o talento para empreender, para ser funcionário, para falar, para ouvir, talento para as mais diversas áreas. E eu acho que em tudo isso tem algo relacionado com empreendedorismo. Eu falo assim, a frase é assim, empreender talvez seja sobre encontrar o seu dom e compartilhá-lo, transformando vidas. Todo mundo tem, de alguma forma, alguma coisa de dom e de talento que pode transformar, pode ajudar, pode contribuir com a vida dos outros. Então, empreender tem a ver com você encontrar esse seu talento e compartilhar, transformando vidas. E com isso, poder remunerar aquilo que é a sua paixão. Porque se você fala, se você curte muito, tem a ver com a sua paixão. E reviver seus sonhos. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso. E eu vivo muito isso e eu tenho uma missão de ajudar. Quando eu falo que eu gosto muito de trabalhar empreendedorismo e construir e desenvolver o empreendedorismo, eu tenho a ver com isso. De ajudar as pessoas, em primeiro lugar, a descobrir quais são os seus dons. Como compartilhar, para quem são, onde tem essas pessoas, tem demanda para isso, tal? Porque além de você contribuir, você tem que se remunerar, afinal você tem que viver disso, né? Você tem que se remunerar, ajudar as pessoas a transformar aquela vida, se remunerar para poder viver seus sonhos, suas metas, etc. Então eu gosto muito, eu me apaixonei por isso, eu acho que essa é a nossa grande missão. Eu gosto de fazer isso principalmente, hoje em dia eu tenho feito muito mais através do empreendedorismo digital, né, que acabou se tornando uma imensa paixão na minha vida, que envolve tanto empreendedorismo quanto essa nova tecnologia, essas coisas todas, e tem sido extremamente recompensadora para mim. E eu acho que é isso que a gente precisa promover, mais empreendedores. Ah, mas eu não tenho negócio, não sei como abrir um negócio. Você não precisa. Desde que você descubra qual é o seu dom, aquilo que pode transformar a vida de alguém, compartilhe, faça com que isso transforme a vida de mais pessoas, de uma forma que você está se remunerando. Como um funcionário, então eu posso ser um empreendedor? Pode. Né? E isso contribui com a vida do outro e com a sua vida, manda ver, tamo junto, e precisar de ajuda, conta comigo. Né? Essa é a minha missão, sei que de alguma forma, talvez não detalhadamente, eu sei que é um pouco da sua, né? Talvez você nunca tivesse pensado com essa nomenclatura toda, mas eu sei que até é da sua, eu sei que é de vários colegas nossos que estão aí, né, e que fazem parte dessa equipe do Empretec, e é isso que eu acho que a gente precisa fazer, sabe, Paulinho? Contribuir mais. Quanto mais empreendedores, de pessoas nesse sentido, mais o mundo vai ser melhor, né? Mais a gente contribui com um mundo melhor. Acho que essa é a grande sacada. Legal. Muito bem. Eu gostei da sua frase, por isso que eu pedi para você falar, né? Porque eu também acredito nisso. Acredito que todos nós recebemos dons, todos nós temos inteligência, agora cabe a cada um de nós desenvolver, né? Aplicar os dons, e à medida que você aplica, você desenvolve mais. Você amplia a possibilidade de cada vez fazer melhor, né? E não tem nada melhor do que quando você contribui com alguém para que aquela pessoa se torne melhor. Olha o processo, né, de multiplicação que acontece. Quando você recebe um retorno de alguém, não do que você fez, mas que você fez diferença na vida de alguém. Então isso é bom demais, né? Então eu comungo dessa ideia, eu também sou cristão, e eu penso o seguinte, eu acredito nisso, que vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar contas. Sim, e dizer lá, quantos são os novos empreendedores que você produziu a partir disso, Paulo? Quantos, você contribuiu? E, cara, cada vez que um empreendedor quebra, é menos uma pessoa que colocou o seu talento a serviço. Então, poxa, a gente precisa ajudar essas pessoas.
né? Cada vez que uma pessoa tinha um talento e não teve coragem de dar o próximo passo para compartilhar isso, é menos um fruto que foi gerado. Então a gente precisa continuar essa missão de contribuir para mais e melhores empreendedores acontecerem para isso, para que cada um, com o seu talento, com aquilo que tem para contribuir, possa ajudar mais e mais pessoas, né? E isso eu acho que faz a gente construir um mundo melhor. Eu acho que essa é a grande missão que nós temos, enquanto facilitadores, enquanto pessoas, enquanto humanos, cristãos, etc. Muito bem. O Bosa, muito, muito, muito obrigado. Agradeço imensamente aí a sua participação. Aliás, deixa eu só comentar antes de fechar isso. Acabou de aparecer aqui. E eu tô com, aliás, o Luiz é um empreteco com quem eu fiz a primeira live lá no início de abril. Ele entrou aí, ele vai ter que me ajudar a fazer o seguinte: só aparece um nome. Antes eu conseguia baixar aqui os nomes que aparecem, não consigo mais. Mas eu vi que entrou agora há pouco aí a Eli. A Eli é facilitadora e mora em Portugal, mora em Lisboa. Né? Olha que legal. Está gostando muito da live, do tema abordado por nós. Mas é isso daí. Então, todos nós que estamos aqui, né, nós dois, mas todo mundo que nos ouve hoje, tem dons que tem que colocar à disposição do outro. Claro, há dons que você coloca à disposição gratuitamente. E há dons que você coloca à disposição e busca a remuneração por eles. E nada de mal nisso. É muito importante, porque todos nós precisamos viver e sobreviver. E puder viver dignamente, melhor ainda. Né? Então, ser remunerado por isso, mas é muito prazeroso, né, você ser remunerado por aquilo que você gosta e ama fazer. É bom demais. Exatamente. Né? Então, Bosa, muito obrigado por tua participação. Quero comunicar às pessoas aí que isso vai ficar salvo no IGTV. Você pode depois compartilhar com outras pessoas. Vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube. E na próxima segunda-feira estará conosco, eu não sei se ela passou por aí, mas estará conosco a Mônica Aikoff, que tem feito um trabalho belíssimo também com as suas lives. Né? Vários de nós, né, fazendo suas lives, né? E nem sempre a gente consegue assistir uma do outro, mas consegue ver depois, consegue assistir depois. Então, que a gente continue fazendo live. Marivalda vai ser na outra semana, acho que dia 28, é a Marivalda que está aí. A Marivalda fez esses dias um agradecimento a você, que ela fez um dos primeiros seminários como trainee com você, e agradeceu a mim. Olha a coincidência boa, né? Que eu fui o primeiro facilitador que indicou a Marivalda para receber a certificação como facilitadora, né, líder. Marivalda estava comigo no primeiro seminário dela de trainee, e se eu não estou enganado, no seminário dela de empresária convidada ainda. Né? Olha, então, assim, comecinho da jornada foi comigo, e foi uma honra estar por lá. Eu vi vários colegas, eu vi Lucílio Scarlatti ali, vi a Marivalda, vi Fábio, vários colegas, e assim, quero deixar um abraço para todos vocês, que bom ter aí. Paulinho, parabéns por esse projeto, né, que continue ajudando muito mais empreendedores, né, e obrigado por isso. E a galera que quiser saber mais sobre esse negócio de se tornar um empreendedor digital, manda um contato para mim, né, o meu Instagram tá aí, é o Marco Bosa, né, e eu vou estar à disposição para contribuir com vocês. Aí, isso mesmo, aí a Marivalda falando. Beijão, Marivalda. Um grande abraço, Bosa. Fica com Deus e abraço a todos aí. Vou salvar aqui antes que a gente perca. Um grande abraço. Fica com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.